Boa noite, sejam todas bem-vindas a mais uma live, né? Tá virando tradição já termos as nossas lives de segunda-feira e a live de hoje é uma live especial porque a gente começa o mês do Outubro Rosa e é um prazer gigantesco conduzir essas lives para vocês nesse mês, né, do Outubro Rosa. Eu fiz um post na semana passada falando por que eu escolhi falarmos sobre o Outubro Rosa e eu chamei aí um time de mulheres poderosas para me acompanhar nessa missão, né? E hoje vai ser com a minha amiga Creuza. Mas antes de eu chamar a Creuza aqui para o nosso bate-papo, eu queria contextualizar o porquê, né? Muitas pessoas que me seguem, que já leram os meus livros, principalmente Eu Acredite e Não Confie em Você, sabe que em 2020 eu fiz um exame de predisposição genética e eu descobri que eu tenho uma predisposição genética para desenvolver o câncer de mama. E por conta desse exame, eu sempre fui uma pessoa que busquei autocuidado, né? O autoexame. Mas por conta desse exame, muita coisa mudou aqui dentro de mim e aqui dentro também, né? Então, mais do que nunca, eu sei da importância da gente buscar o autocuidado. E às vezes, quando a gente fala do autocuidado, muitas vezes a gente pensa no autocuidado físico e não é só isso, né? No nosso autocuidado emocional, existe uma linha tênue entre o autocuidado, o que é autocuidado e o que é um egoísmo, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando, mas agora eu tô dando foco só em mim e que se dane o restante. E não é bem assim, né? Por isso que eu reuni esse time. Eu vou falar com a Creuza, eu vou falar com a Muriel também é coach, ela é coach oncológica, né? Ela ajuda pessoas que estão passando por tratamento de câncer. Vou falar com a Elo na parte de nutrição. A Elo, ela é uma nutricionista, me acompanhou um bom período da minha vida e é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, então ela vai falar pra gente um pouquinho do quanto que o estilo de vida ajuda na parte do autocuidado. E vou falar com a Fabi, que é uma cabeleireira incrível e que vai falar pra gente sobre autoestima. E hoje o bate-papo será com a Creuza já está por aqui. Eu vou chamá-la pra gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só digitar a Creuza. E o pessoal... E a Fabiana está aqui com a gente também. Creuza, vejo a sua sala, mas você ainda não. Aqui, pronto. Agora terminou. Peraí que eu... Tá me vendo? Eu não estou te vendo. Você não Deixa tá eu me subir vendo? um pouco. Não. Deixa O que eu só subir deve aqui. é um pequeno probleminha aí no seu... Você não me enxerga, você não tá me vendo. Não estou te vendo. Às vezes Mas pode eu ser me que vejo. você se vê. Eu me vejo, mas eu não te vejo. Ah, meu Deus, que triste isso para você, Creuza. É muito triste. É super triste, porque eu queria te ver, eu não queria ficar me vendo. Deixa eu subir minha câmera aqui, o meu tripézinho, O meu problema, sabe o suporte. que é? Pode Não. ser. Pode ser que você esteja com muitas páginas em aberto. E aí trava, o Instagram acaba travando. Aconteceu isso comigo na primeira live que eu conduzi desse ciclo, né? Quando eu fiz com o Jack, eu fiquei no escuro também. Eu não via ele, eu só me via. Então pode ser que Que seja isso. bizarro. Bom, mas aí se eu for fechar tudo. Não, toca sim. Eu só vou te dar um spoiler. Eu tô linda, eu tô de rosa. Seguimos assim? Depois seguimos assim. Ah, Depois uma foto para poder a sua noite ficar mais feliz, né? Porque daí você me diz. tá certo, tá certo. Ou então, me dá uns segundinhos. Não quer que eu feche tudo e aí eu volto? Não precisa. Não precisa, não. Não? Então, beleza. Bora. Vamos pra gente organizar.
live, e eu vou subir a live, não vai atrapalhar em nada. Vai aparecer nós duas na conversa, tudo certinho. Pode Então ficar. tá bom. Tá bom? Muito bom. Que alegria estar aqui. Gratidão pelo convite e eu honro muito a sua vida, honro muito essa decisão que você tomou de fazer essas lives e eu acho que elas fazem todo sentido nesse mês e todos os meses, né? Então, muita gratidão por essa oportunidade de estar aqui e falar sobre amor próprio. Eu que agradeço. Você sabe que você é uma querida para mim, uma irmã de alma. Enquanto que eu honro a você nas minhas aflições, né? A recíproca é muito verdadeira, muito verdadeira. Você é muito querida para mim. Muito bom, Creuza. Como eu não te apresentei, né? Falei, só vou falar com a Creuza e tal, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de você, mas aí daqui a pouco você fala mais sobre você também, para você se apresentar aí para o pessoal que está aqui com a gente, tá bom? O pessoal está chegando. Perfeito. Convide outras mulheres, outras pessoas para participar dessa live com a gente. Pega aí o aviãozinho, ó, e chama, fala bem para cá, porque o bate-papo vai ser muito bom. É tão bom, tão bom, tão bom, que eu troco muitas mensagens com a Creuza. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, né? Eu compartilho com ela também compartilha muita coisa comigo, e a gente troca mensagem, e às vezes eu estou escutando as mensagens que eu estou mandando para ela, eu falo, cara, isso é tão bom que eu acho que outras pessoas deveriam ouvir. Não é, Creuza, não é desse jeito? É verdade. É exatamente assim, exatamente assim. Então a gente vai dar a oportunidade para vocês ouvirem uma conversa nossa. Vazou! Conversa da coach Damares com a coach Creuza. É isso daí. Tem lágrima, tem riso, tem tudo. É incrível. A gente vai... Parece que é uma perguntinha, um assunto tão superficial, rasinho, e a gente mergulha fundo. É sempre muito bom. Demais. Bom, gente, a Creuza, ela é psicóloga, ela é coach e é consteladora também, né, Creuza? Correto, correto. E ela trabalha, eu acho que você já tem, olha, eu tô falando tudo de cabeça. Eu acho que já tem mais de 10 anos que você trabalha com mulheres, Creuza. Ah, tem bem mais. Tem bem mais. Aí são pelo menos umas 2 décadas, Damares. Eu sei que tem uns 11 que eu te conheço. Mas antes de você se posicionar como coach, você fazia um trabalho muito incrível como arte terapeuta também, né? Exatamente. E tudo isso exatamente. Como arte terapia, eu já trabalhava com mulheres, já trabalhava com essas questões de amor próprio, de autoestima, do reencontro consigo mesma, né? Então, já está indo aí para 2 décadas, meu amor, não parece, o tempo voa, mas é isso. Que legal. E conta pra gente um pouquinho de como que o assunto amor próprio se tornou o seu tema, o seu lema de vida. Então, o amor próprio, para mim, ele nunca foi... não foi a minha escolha inicial. Acho que quando a gente está buscando, né, um propósito para o trabalho, a gente quer entregar a nossa voz, que eu acredito que todos, né, viemos nesse mundo com uma mensagem para entregar, mas eu acho que foi as circunstâncias da vida que me levaram a isso. E como que eu cheguei até isso? Como que a grande virada, né? O amor próprio não era o meu tema principal inicialmente, mas chegou um determinado momento da minha vida em que eu me sentia, assim, bem perdida. Eu senti que eu estava me perdendo de mim mesma. E isso era... O que estava acontecendo? Eu tinha me moldado tanto para poder caber em sonhos que eu queria que fossem meus. Eu tinha me moldado tanto para ser aceita, para ser amada, para ser valorizada, que chegou um momento que eu tinha me perdido de mim mesma. E olha que eu já era psicóloga nessa época, já tinha feito a minha formação em psicologia, e eu acho que aí é que o nosso eu, ele começa a ficar ainda mais ativo, né? Nosso inconsciente me trazendo cada vez mais essa responsabilidade de quem é você, o que está acontecendo, por que isso está
a sua vida está se esvaindo, né, pelos dedos. E isso foi um grande susto para mim, quando isso aconteceu, quando eu me dei conta disso, quando eu tomei consciência disso. E a partir daí eu comecei a fazer a minha reforma interior. E ela não teve outro jeito, ficou muito claro para mim que eu precisava, que existia aí uma hierarquia de valores, uma hierarquia de prioridade que eu precisava obedecer se eu quisesse retomar a minha vida com significado. E aí, dentro do meu trabalho, você já sabe disso, a gente já conversou sobre isso, eu desenvolvi isso lá atrás, um bom tempo. Hoje em dia, muita gente fala, né, da espiritualidade, mas ela entrou no meu trabalho há um bom tempo, há mais de uma década, que foi quando eu desenvolvi para mim a tríade do amor e da conexão. Então, eu trouxe até aqui eu acho que vai ficar invertido, né? Não sei se como que aparece na tela para vocês, mas ela, para minha própria reforma interior, tinha que acontecer, ela aconteceu dessa forma, na tríade do amor e da conexão, com o amor maior, né, o amor ao Criador, a algo superior, no topo, amor próprio no meio e amor ao próximo aqui embaixo, né? Então, o que aconteceu? Sem essa conexão com o amor maior, eu não conseguiria fazer uma restauração na minha vida que fosse significativa e duradoura e consistente. Acontece que não tem como eu fazer isso se eu não cuidar do amor próprio. Amor próprio é elo. Amor próprio tá bem aqui no meio. Ele é a minha conexão. Então, se alguém me pergunta o que é o amor próprio para você, o que é amar-se, né? Se amar. Para mim, é reconhecer a essência divina que habita em mim. A gente sempre fala disso, tem uma centelha divina, né, que habita em mim, o meu eu, mas como que eu cuido dessa centelha? Então, quando eu estava fazendo essa reforma interna, eu me deparei com um livro que para mim é de cabeceira, né, uma bíblia para mim, que é O Poder do Agora. E no Poder do Agora, o autor, que é o Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, numa das frases que ficou gravada na minha mente, que é: o divino precisa de você para se manifestar. Veja como você é importante. Então, aquilo me pegou de um jeito que eu falei, pronto, isso é esse o tema. E é isso que está faltando para mim e para tantas outras mulheres que caíram na cilada de que amor próprio é egoísmo, de que tinha que dar conta de todo mundo, cuidar de todo mundo, e que a gente fica em segundo plano, né? E esse moldar-se, isso daí só nos afasta da nossa essência e só nos afasta da plenitude da vida. Então, amor próprio é dizer ao Criador: muito obrigada pelo presente da vida. É um banquete que ele coloca diante de nós. A gente só tem que desfrutar. Mas a gente tem que estar atento, porque o mundo está meio virado, né? E fizeram umas bagunças aí na nossa cabeça, então a gente precisa estar atento para isso. Ô, Creuza, quando tudo diga. Você estava mais ou menos com quantos anos? Então, essa grande virada aí eu estava com 42 anos. Com 40 anos, mais ou menos. Foi quando eu me dei conta de que algo não está no rumo, né? E é interessante, porque a falta do amor próprio, ela vai ter consequências diferentes na vida, nas diferentes fases de uma mulher. Mas é por volta aí dos 35, a partir dos 35, esse chamado interior fica muito, muito forte. Porque nós estamos, a mulher já está entrando numa outra fase, numa fase em que não dá mais para colocar para debaixo do tapete, não dá mais para a gente fazer de conta que está tudo certo, porque não está certo. Então, se não for
sendo organizado, se não foi organizado antes, nessa fase o chamado é muito intenso e aí é sempre tempo, né? Claro que não é um processo linear, ele é mais circular, né? E para mim, teve muita culpa por ter demorado tanto para despertar para isso, teve muito choro, teve muita terapia, né? Muita humildade, muito voltar-se para mim mesma, mas tem um caminho de volta e vale muita pena mesmo. Que legal, que legal. E é bom você ter falado isso da questão das fases, né? Que tem algumas mulheres que já começam a se despertar a partir dos 35 anos. A gente tem aí várias linhas para se apoiar nisso. Uma delas é a própria teoria lá dos setênios, né? Acho que os setênios Exatamente. bastante isso. E quando a gente olha para a biologia, tem a questão de que muitas mulheres nessa fase aí, a partir dos 40 anos, já está entrando na perimenopausa, né? Que é tudo aquilo que antecede a menopausa, os nossos hormônios começam a mudar e a gente tem uma queda de energia. Né? Então, tem uma Sim. queda de energia que eu acho que essa queda de energia que faz a gente olhar e falar assim, carregar esse sobrepeso para mim já não dá mais. Né? A gente eu acho que eu atendo muitas mulheres que me procuram para o coach voltado para a vida profissional e às vezes está ali na vida profissional, achando que o problema está na vida profissional, e eu já falei isso em outras lives, em outros momentos, que a vida profissional é apenas um lugar onde a merda aparece. Mas o problema não vem dali, vem de outros lugares. Só que tem até uma teoria, né, que fala que o nosso cérebro ele tem uma força, uma vontade de querer tomar decisões. Se não me engano, é no livro Blink que fala sobre isso. Então, quando a gente não consegue tomar decisão em algum lado da nossa vida pessoal, por exemplo, ele fica forçando você a mudar alguma coisa, mesmo que seja na vida profissional. Então, às vezes, a pessoa está infeliz com o relacionamento, infeliz com a própria carga emocional, mas ela acaba trazendo isso para a vida profissional. E muitas dessas mulheres, nessa faixa aí dos 40 e poucos anos, o que eu percebo é exatamente isso, né? Tem gente que fala assim, eu estou irritada para dar um feedback para um colaborador meu, eu não tenho mais paciência de ficar ensinando as pessoas, é sempre mais do mesmo. E aí ela quer aprender alguma técnica para melhorar a liderança dela e tem, às vezes, muito mais a ver com todo esse movimento interno que ela está passando dentro dela, dessa descoberta pelo amor próprio e tudo mais, mas ela ainda não parou para se ouvir. No seu trabalho, você consegue perceber quais são os sinais que a mulher tem, que está precisando ali olhar para buscar pelo autocuidado? Com certeza, é fácil, depois que a gente começa a estudar sobre isso, é simples de reconhecer. E eu acredito que até mesmo as mulheres, elas já reconhecem. Porque a falta do amor próprio, e isso eu vejo, algumas mulheres chegam nessa fase dos 40 anos e elas querem largar tudo, e algumas largam. Elas simplesmente derrubam a caneta e vão embora. Por quê? Porque a escolha profissional, muitas vezes, foi para atender a expectativa de outras pessoas, não era o que elas realmente queriam, né? Então, era para atender o desejo de pertencimento, por exemplo, dentro da família, né? Então, a visão sistêmica vai mostrar isso, que, no fundo, é isso que a gente quer, segurança e pertencimento, né? Agora, os sinais de falta de amor próprio aparecem em tudo, nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, na questão financeira, né? E aí a gente vai vendo. Nos relacionamentos, a gente percebe que tolera o desrespeito, né? Se mantém em relacionamentos que está óbvio que ali não há reciprocidade, né? Mas não consegue sair, porque precisa daquela afirmação, ou precisa que alguém diga, garanta a ela que ela
pode sair que vai dar tudo certo. E a gente não tem essa garantia, né? Então, espera que a decisão seja do outro. Isso aconteceu muito comigo, foi o que aconteceu no meu primeiro casamento. E eu demorei muito tempo para entender que eu tinha que sair dali. E aí eu não ouvi minha alma sussurrando. E aí o meu corpo começou a gritar, né? Então eu adoecia muito facilmente. Isso aconteceu há 20 anos. Se você pegar uma foto minha de 20 anos atrás e uma foto agora, apesar dos sinais, né, de mais 20 anos, eu tenho muito mais vivacidade no olhar, muito mais alegria, né? Então, isso a gente vê. Sinal de falta de amor próprio é a pessoa, ela está vazia, ela está preenchendo, ela está se ocupando de um monte de coisa fora, mas por dentro ela está vazia. Ela não sustenta a sua própria companhia. Para ela nada é suficiente, não tem. Ficar sozinha é um desespero, né? No trabalho, ela vai aceitar menos salários mais baixos, né? Quando a gente fala na saúde, ela vai ignorar os sinais do corpo, e a isso a gente vê, é quase que sistêmico. A gente viu as nossas mães, a maioria, né? Estou dizendo, viu as nossas mães, as mulheres que vieram antes, negligenciarem a própria saúde, cuidavam de todo mundo, menos delas. E aí, quando iam fazer algum exame, quando viam, já era tarde, né? Já tinha aí uma doença que não dava para reverter, já estava muito adoecida, né? No dia a dia, tem a busca da validação externa sempre. Enfim, os sinais são enormes. O diálogo interno é muito cruel, muito cruel. Aquilo que a gente jamais diria para uma boa amiga é uma voz interna, um crítico interno, né, que você fala tanto, né, Damares, nos seus livros, que não dá sossego, não dá paz, né? Então é um chicote, né, muito incrível. Agora, tem algo que a gente pode, assim, uma pergunta, né, fica para quem está ouvindo a gente, é uma dica para saber se você está com um amor próprio baixo. Quando foi, você consegue se lembrar a última vez que você fez algo só para você, sem sentir culpa, só para você, sozinho, sem sentir culpa. Essa é uma perguntinha aí que pode levar e ela é um bom diagnóstico. Muito boa. E eu queria fazer uma pergunta, Creuza, porque Diga. essa pergunta de quando foi a última vez que você fez alguma coisa para você, esses dias a Brenda, minha sobrinha, comentou comigo que ela tinha visto um vídeo e a pessoa tinha feito essa pergunta, e aí ela veio e trouxe isso para mim, né? E aí, a hora que eu escutei, eu fiquei pensando, eu falei, tem muito, embora eu tenha uma filha pequena, embora eu tenha uma vida corrida, eu tenho muitas coisas que eu faço para mim, né? Por exemplo, eu nunca parei de fazer a unha, por exemplo, né? Mesmo, acho que eu fiquei só a semana mesmo que saí do hospital sem fazer a unha, depois fazia com ele lá no colo, dava um jeitinho ali, né? Mas eu tenho meu horário na manicure, faço a unha, eu faço terapia, eu faço academia, eu faço principalmente de final de semana, quando eu tenho um tempo pedalada para correr sozinha, eu faço isso. E na hora que ela me fez esse questionamento, e eu já estava pensando nessa pergunta para fazer para você, mas eu pensei, eu falei assim, eu ainda tenho, né, dentro da vida corrida que eu tenho, eu ainda tenho uns momentos, talvez porque eu fui trabalhando já bem lá atrás, né, eu tenho uns momentos de fazer algo para mim. Mas eu olhei para o meu marido. E aí eu fiquei, e ainda na hora eu falei isso para Brenda. Eu falei assim, o Anderson, nesse momento, eu não vejo ele tendo um momento para ele.
Ele trabalha, ele chega em casa e ele está com a gente, ele está estudando e tudo mais. E a minha pergunta que eu ia fazer para você é: e os homens? Como que é a questão de amor próprio para os homens? É, interessante. Bom, eu foco muito nas mulheres, né? Mas, olha só que interessante, quem educa os homens são as mulheres. Então, a gente pode observar, por exemplo, eu tenho a sorte, e eu vou dizer o merecimento também, porque eu fiz por merecer, eu fiz um trabalho, antes de conhecer meu atual marido, eu realmente mergulhei, e eu disse não por uma série de circunstâncias externas, porque eu tinha determinado, eu realmente sabia o que eu queria, e isso é muito importante na nossa vida, a gente saber o que a gente quer, porque aí o dizer o não fica muito mais fácil, e muitas vezes dizer não para si mesma, para alguns vícios, né, que a gente desenvolveu ao longo da vida é difícil. Mas voltando, meu marido é uma pessoa que tem uma excelente autoestima. E eu fico admirada, me pergunto assim, de onde veio? E aí eu olho para minha sogra. Ela é uma pessoa assim que de 90 anos, que tem as suas limitações agora da velhice, mas ela é uma pessoa que sempre me deu lição de autoestima, de amor próprio. Impressionante. E ele tem isso. Então, quando a gente vai, formos falar sobre os homens, a gente pode tirar, então, os rótulos, o gênero, né? Vamos tirar a mulher ou homem. Vamos falar da pessoa. A pessoa, a gente tem aí os modelos que vêm, ou as circunstâncias, né? Essa questão social, que a gente pode falar, né? Que eu tinha até anotado aqui, que é um condicionamento social, né? Que a mulher sofre muito, desde pequena, ela vê que ela ouve, né, que menina boazinha não faz isso, ou não faz aquilo, não é egoísta, né? A mulher que é cuidadora. No entanto, os homens podem passar pelo mesmo tratamento. Os homens podem ter desenvolvido as mesmas crenças. Por exemplo, que é obrigação dele ser o provedor da casa. Entende? Então, tudo aquilo que é muito, como que eu posso dizer, não é nas laterais, mas nos extremos, isso tudo nos coloca em risco. O melhor caminho é o caminho do meio, como os budistas ensinam. Então, um homem, ele pode sim ficar preso nessa ausência. E eu tive um exemplo na semana passada, que eu fiz uma sessão com um senhor, que ele está muito debilitado, porque ele jamais se olhou. Ele sempre cuidou da família. Todo o tempo dele é em função, foi, né, até agora, em função da mulher e das filhas, e de garantir o sustento, de garantir o bem-estar. Isso é uma crença que os homens carregam, e pode ser bem complicado para eles encontrarem um caminho do meio aí, saber que, e se permitirem, eles também precisam desse respiro, eles precisam também se nutrir de amor próprio, porque senão a falta de amor próprio nos esvazia, em algum momento isso vai pesar nas relações, vai pesar, e acaba afastando, né? Então, é muito importante que dentro dos relacionamentos as pessoas se cuidem, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam se cuidar para que a gente seja elos completos, né, numa relação. Não dá para eu querer que o outro me complete. Se eu for um elo completo, o outro chega e a gente vai unindo e a gente vai criando uma corrente onde a gente vai se fortalecendo, uma união que se fortalece. E principalmente quando tem filhos, né? A gente, o exemplo arrasta. Então, uma mãe com boa autoestima, com um amor próprio no lugar, que sabe se cuidar, que sabe se olhar, e o pai também, tudo isso vai ser absorvido pela criança.
Não tenha dúvida disso. Eu faço constelações de crianças através dos pais. É impressionante o quanto eles, né, essas crianças estão olhando, assim como nós olhamos para os nossos pais, né? Então, muito importante os homens também terem esse lugar para eles, né? Para essa nutrição de si mesmos. E é interessante porque, assim, as mulheres, né, como você colocou, as mulheres, elas trazem muito essa questão da culpa. Quando a gente vai fazer alguma coisa por nós, a gente se sente culpada de estar fazendo. Parece que você está roubando tempo de outra. Ah, eu deveria estar cuidando da minha família, eu deveria estar com os meus filhos, né? Eu deveria estar cuidando da casa e não fazendo isso, né? Como se estivesse tirando dos outros, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, né? Quando eu saí do CLT e eu fui trabalhar por conta, antes, quando eu trabalhava no CLT, eu dizia que eu queria trabalhar por conta porque eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria ter mais tempo, mais qualidade de vida. E quando de fato eu fui trabalhar por conta, eu ia fazer minha unha no meio da semana e eu me sentia angustiada, porque era o horário que eu deveria estar produzindo e não fazendo a unha. Né? Na época eu não tinha filho, nada, né? Mas parecia assim que eu estava roubando tempo do meu trabalho. E aí eu precisei trabalhar isso daí, que era um pensamento que me limitava, né? Porque muitas vezes aos sábados eu tinha que dar treinamento, então não tinha mais o sábado para mim. Então eu deveria fazer isso daí durante a semana. Mas eu lembro muito de sentir essa culpa. E aí eu fui trabalhando. Eu acho que foi por isso que eu fui identificando vários gatilhos em mim de autossabotagem, que acho que fez isso, com certeza, isso que me fez querer escrever um livro só sobre autossabotagem. Porque à medida que eu ia identificando as outras pessoas também. E uma coisa que é muito interessante, um fato muito interessante, que antes da Eloá nascer, eu nunca tinha ido para Manaus a trabalho. E depois que eu me tornei mãe, eu fui para Manaus e deixei ela com 8 meses. E quando eu fui deixar ela, né, ela ficou com o pai, com a babá que cuida dela desde os 3 meses, que é a madrinha de consagração dela, eu não me senti culpada em deixar. Eu não me senti. Eu fui na sexta, voltei no sábado. Eu lembro que eu senti saudade, mas não culpa, porque eu estava indo Eu lembro lá. disso. Você lembra disso? Não lembro. Mas Lembro, eu lembro. lembro das pessoas me perguntando, pessoas mandando mensagem me perguntando, e aí, como que você tá? Você deve estar angustiada. E eu, cara, eu acho que eu devo estar angustiada, porque eu não estou angustiada. Eu falava, eu estou com saudade, mas eu não estou angustiada. Porque eu não deixei a minha filha, né? Eu larguei minha filha. Não, eu estou a trabalho, minha filha está com a madrinha de consagração, que é a babá dela, e está com o pai em casa, né? Eu senti saudade, mas também foi assim, eu senti muita saudade, mas ela tinha 8 meses na época. Mas eu senti uma gratidão de dormir a noite inteira, sem me preocupar se ela ia acordar no meio da noite. É isso, é isso. Então, quando a gente vai cuidando do amor próprio, fica muito mais fácil da gente permitir que as outras pessoas participem da nossa vida, né? Porque se você tivesse um apego tão grande e se sentisse assim, só você dá conta, né? Você tem que fazer tudo, não, eu não posso fazer isso porque ele não vai dar conta, você rouba a possibilidade do outro se mostrar na relação e cria uma dependência com a criança, né? Passa para ela aquela angústia. Com certeza, as pessoas que te chamaram, te perguntando, e aí, tá angustiada, não sei o que, é porque elas ficariam angustiadas, né? E tá tudo bem, porque o importante é a gente reconhecer, né, que tem uma angústia ali que precisa ser tratado e que é algo, às vezes, que é familiar, é sistêmico. A gente aprendeu isso, está em nós, mas a gente não precisa repetir, né? Porque quando a gente aprende a se amar mais, a se valorizar, a valorizar a própria vida, a existência, entender que nós somos
um elo entre o céu e a terra, a gente quer cuidar muito bem disso. Agora, isso não significa que a gente não vai ter altos e baixos. Nós somos seres humanos e tem dia que é muito delicado, é muito difícil, né, viver esse amor próprio e estar bem. Mas aí no outro dia fica bom de novo, sabe? E aí a gente vai ganhando, né, musculatura emocional, espiritual que a gente vai desenvolvendo, né? E é algo, assim, não é, amor próprio não é um destino, não é um destino. Isso precisa ficar importante, gravado. É importante que a gente lembre disso. Amor próprio não é um destino, é uma jornada. É uma jornada. É um dia após o outro. E cada dia a gente vai expandindo mais, expandindo mais. É uma coisa, muda a vida, transforma a vida. E é interessante você trazer isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu vou desenvolver inteligência emocional. E eu sempre falo, gente, inteligência emocional não é uma competência que, desenvolvi, está desenvolvida. É uma competência exatamente aí como a jornada. É uma competência que você vai passando a vida desenvolvendo. Exatamente. Tem um versículo de São Paulo Apóstolo, eu não vou lembrar direito, mas que eu acho que é dele que fala, né? Aquele que está de pé, aquele versículo, quando eu penso que eu sou forte, aí que eu sou fraco, e quando eu penso que eu sou fraco, é aí que eu me faço forte. E para mim é isso a inteligência emocional, porque a hora que você acha que, tipo, agora eu sei tudo de inteligência emocional, vem a vida, muda todas as regras e você, né? E aí, quando você olha para suas fraquezas, para suas mazelas, né? E na verdade, a frase é quando eu me sinto fraco, é que Deus me faz forte. Eu acho que é essa a citação que ele usa. Porque entra nessa questão, a hora que a gente vê as nossas vulnerabilidades, que você aceita as suas fraquezas, aí sim que eu acho que a gente começa a se conectar com esse ciclo que você trouxe muito poderoso, né? O amor maior, a gente se conecta com as nossas fraquezas, mas também com as nossas potencialidades, com as nossas forças, né? E aí Deus nos faz mais forte, né? Porque uma das competências que é importante a gente desenvolver para poder se amar mais é a autocompaixão. É oferecer a nós mesmas aquilo que a gente oferece para as melhores pessoas da nossa vida, né? Nossas melhores amigas, as pessoas que a gente mais ama. É entender essas nossas vulnerabilidades, é ter a coragem de ser imperfeito e tudo bem, e se acolher nisso daí, e saber que nós estamos em construção o tempo todo, né? E aprender a olhar para a nossa vida sem se julgar tanto, né? Entender que é um caminhar e que sempre há a possibilidade da gente rever o caminho. Tem um poema lindo, acho que é de Fernando Pessoa, que ele diz que é sobre a criança interior, né? Ele fala que ele foi vivendo e essa criança ficou no meio do caminho e que agora ele está indo buscá-la. Então, sempre é tempo. A hora que a gente desperta, a gente pode fazer esse voltar-se para si, que é voltar-se para a sua essência, que é a coisa mais sagrada que a gente tem. Pode tirar tudo, pode tirar tudo. Então, a gente tem que entender que autocuidado, amor próprio, amar-se, não é só questão de banho de banheira, vela, né? Fazer o cabelo. Tudo isso é muito gostoso, é importante, é um sinal, né? A gente se dá um banho de salão de vez em quando, né? Ou de vez em sempre, sim. Mas a questão, o desenvolver do amor próprio, ele é interno. E ele não precisa de plateia. Amor próprio não precisa de plateia, porque é onde a gente se sente conectada com aquilo que há de mais sagrado em nós. E aí existe um transbordo. Quando eu estou
na falta do amor próprio, quando eu não estou cuidando de mim, o grande risco, e isso é real, é cair na carência afetiva. E na carência afetiva, como diz a nossa maravilhosa Lucelena, a professora Lucelena Galvão, quando a gente está na carência afetiva, aí sim a gente se torna egoísta. Porque aí eu fico querendo que o outro preencha em mim, que o outro me faça feliz, quando é minha responsabilidade cuidar de mim, cuidar dessa conexão com algo maior, cuidar da minha vida, preencher a minha vida com algo que seja significativo, buscar um propósito, pôr o pezinho na estrada. Então, Lucelena, a professora Lucelena Galvão, ela é bem incisiva nisso. Carência afetiva, sim, é um egoísmo. Ali mora um egoísmo, porque eu fico querendo que o outro cuide de mim. Quando eu tomo eu tomo a responsabilidade da minha vida nas minhas mãos e eu cuido do meu amor próprio, aí eu começo a servir com gratidão. Existe um transbordo e eu faço isso com prazer, né? Entrando no fluxo da vida, sendo um elo entre o céu e a terra. Quando eu não cuido de mim, o fluxo do amor para na vida. E aí começa a ficar vazio, vazio. E a tristeza vem, a depressão. Não estou dizendo que depressão, que as nossas questões sejam só falta de amor próprio, não saber se cuidar. Não, tem muita coisa química envolvida nisso. Não me ouçam erradas, né? Ouçam com bons ouvidos. Mas a gente precisa ter esse cuidado, até mesmo quando a gente percebe que começa a chegar sinais de depressão, é hora da gente pedir ajuda, ter humildade, autocompaixão e dizer, eu preciso de ajuda aqui. E isso é amor próprio também. Levantar a mão, pedir ajuda é sinal de amor próprio. Muito, muito, muito. Ô, Creuza, de forma prática, quais os caminhos que você falaria para as pessoas buscarem, para buscar amor próprio, quais seriam os caminhos? Tá. Olha, eu tenho uma jornada do amor próprio, onde eu trabalho bastante, onde o trabalho é feito corpo, mente e espírito. É esse o caminho. E é no dia a dia. É a gente buscar pequenas... A ideia aqui são microações. Gravem isso. Microações. São pequenos movimentos que vão levar a grandes mudanças, né? Ao passo que a gente vai trabalhando. Então, são pequenos movimentos que a gente precisa fazer diariamente. Quer saber, assim, o que é simples, é cuidar das coisas básicas da nossa vida. Buscar qualidade de sono, buscar ter qualidade de sono. Se você está sofrendo com isso, não tem um bom sono, procure um médico. Às vezes a gente precisa se render a buscar ajuda, né? E não ficar com noites e noites de insônia, sem saber o que está acontecendo. Isso desgasta demais. Então, ter uma boa qualidade de sono, cuidar da sua alimentação, né? A se alimentar de alimentos realmente, cuidar, estar num peso ideal para você, cuidar da atividade física, ainda que seja assim, uma coisa básica que te dê prazer. Ah, não gosto de academia. Mas quem falou que todo mundo tem que fazer academia? Eu acho que é muito importante fazer academia, mas não é para todo mundo. Escolha algo, caminhe, entre em contato com a natureza. A mãe natureza, ela é generosa demais, diariamente com a gente, ela nos mostra inúmeras maneiras. Só o fato de você contemplar e ir para um lugar, não quero caminhar, não quero fazer nada, senta num banco da praça e contempla por uns 5 minutos, tira os pensamentos, presta atenção na sua respiração e contempla o verde, contempla o céu.
sente a brisa no seu rosto, esteja presente. Tome água, tome muita água. A cada vez que for tomar a sua água, abençoe a sua água. Agradeça. Como que eu abençoo a água, Cris? Agradeça. Gratidão por essa água, que ela se torne vida no meu organismo, que ela seja o remédio que eu preciso agora. E assim você vai se nutrindo, se alimentando de coisas simples. Algo que eu faço que transformou a minha vida é a prática da gratidão diária. Acordou, se deu conta de que está acordada, antes de abrir os olhos, agradeça. Às vezes vem aquele pensamento, já começa as lembranças de ontem, né? As memórias de ontem, do passado. Não, agora eu vou agradecer. E agradeça. Agradeça pela sua vida, pela sua casa, pela sua cama, pela sua saúde. Se você está com problema de saúde, agradeça antecipadamente a sua saúde restaurada. E assim vai. Então, são inúmeras coisas que a gente pode fazer. A ideia são microações, né? E sempre nessa linha. Corpo, mente e espírito. Algo para o corpo, algo para a mente, algo para o espírito. Ô, criança, tem algum livro que você indica? Você falou da autocompaixão. Eu lembro da Brené Brown, eu acho que a Brené Brown traz um pouco falando sobre isso, sobre vulnerabilidade, aceitação, autocompaixão. Mas você teria algum outro livro para indicar para o pessoal que gostaria de aprofundar mais nesse tema? Com certeza. Olha, até separei aqui porque é um livro que eu amo, já fiz vários workshops, acho que até você já participou de um deles, A Arte de Amar e Ser Amado. Esse livro aqui é maravilhoso. Maravilhoso. O meu tá todo marcado, você pode ver as orelhinhas, né? Sempre volto para ele. E ele é incrível. É um dos livros que realmente vale a pena a gente ter por perto, sabe? Outro livro que eu amo é o da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Também tá aqui. Ó. A gente sempre... Ó. Você pode curar a sua vida. Também é fenomenal. Gente, é simples. Não é fácil. Mas é muito possível. Muito possível. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você tem alguma música que você ouve e que é uma música que de alguma forma te conecta com o sagrado, com o divino. Uhum. Eu acho que depende do dia. Eu amo música, mas eu sou bem eclética. Às vezes eu quero ouvir um louvor, às vezes eu quero ouvir só um som de piano, às vezes eu quero ouvir um samba. E tem um samba que é maravilhoso, que fala Deus é maior, como que é? Maior que nunca. É esse daí. Não vou lembrar agora, é do... como que é o nome dele? Agora você me pegou, hein? Do Diogo Nogueira. Deus é maior, maior é Deus, e quem está com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior. Então, isso faz o meu coração expandir. E o coração expandido, gente, ele entra em conexão. É uma vibração imensa. É o que o Joe Dispenza, que eu estudo muito, ele diz: nós precisamos ter coerência com aquilo que nós pensamos e vibramos no nosso coração. Se eu trago essa coerência, aí é a mensagem que eu mando para o universo. Talvez leve um tempo, mas com certeza vai retornar. Então,
Música é realmente um recurso maravilhoso para a gente ter. Então, eu ouço várias, adoro de todos os tipos. E danço muito. Dançar me coloca em conexão com o sagrado. Então, é isso. Eu acho que a música, eu acho não, né? A música, ela tem um poder curativo. E Muito. até nisso a gente precisa ficar muito atento com as coisas que a gente ouve, porque geralmente, por exemplo, né, vamos pegar que a gente estava falando das mulheres ali na faixa de idade de 40, 42, né, depois dos 40 anos. A mulher, ela está ali sobrecarregada e tal, e ela começa a sentir, às vezes, uma angústia. E quando a gente está angustiado, às vezes o que você quer é ouvir coisas que vai te conectar com aquela angústia. Só que aí isso vai te colocando mais para baixo ainda. Né? Às vezes eu presto atenção em algumas letras de música sertaneja que eu falo, Senhor amado, que depressão que é essa, né? Porque é uma sofrência, um negócio. Então a gente precisa ficar atento, porque, igual você falou, você ouve, ela te expande. Então, se eu já estou passando, né, por uma sobrecarga, por um monte de coisa, começa a prestar atenção no que você está ouvindo. Que às vezes só colocar uma música que te eleva, que te expande, isso daí já muda a química do seu corpo e vai te ajudar a buscar mais autoconhecimento, mais amor próprio, mais autoestima, né? Absolutamente, absolutamente. É a atenção plena, né? Lembra que eu falei quando a gente que são elementos do amor próprio, de amar-se, autocompaixão, saber que nós somos humanos, imperfeitos, porém conectados com algo maior, né? E a atenção plena, sem julgamento, observar-se, estar presente, não simplesmente se descuidar, né? Então, quando a gente está meio para baixo, aí é que a gente precisa estar mais atento, né? E realmente querer sair dali, sair do papel da vítima, sair da carência, buscar ajuda se for preciso, buscar boas conexões, né, com outras pessoas. Às vezes, por que acaba buscando músicas que são da sofrência? Porque é mais do mesmo, né? Então, parece que os iguais se atraem. Então, aquilo conecta e vai ficando cada vez pior. Então, se eu estou numa vibração baixa, então, busque algo para se levar. Ah, mas eu não quero encher o saco dos outros, não quero, né, ficar incomodando. Então, primeiro, cuide de você. Vá fazer uma caminhada ao sol. Olha para o sol. Ergue a cabeça, né? E deixa a sua energia, a sua vibração ir mudando. E depois, sim, busque por ajuda, né? Uma terapia, uma boa conversa, enfim, a gente precisa entender que, de alguma maneira, essa ideia da falta de amor próprio, não é só ideia, mas essa realidade entrou na nossa vida de alguma maneira, sabe? Não foi culpa nossa, isso aconteceu de alguma maneira. Só que chega um ponto que a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, entender que nós somos adultas agora. E precisamos, se a gente quer viver uma realidade melhor, se até aqui foi sofrência, dá para mudar daqui para diante. Esse foi o grande acordo que eu fiz comigo quando eu estava com 40 anos e realmente me deparei com uma situação, eu estava numa situação muito delicada. Eu falei, bom, se eu dobrar a idade, são mais 40 anos. Como que eu quero viver esses próximos 40 anos? Eu posso não estar onde eu gostaria agora, mas eu posso tomar algumas decisões e começar a mudar o meu dia a dia. E o Eckhart Tolle, ele fala isso no Poder do Agora. Se você vai tomando, se você vai vivendo o agora com consciência e com atenção, você vai construindo uma nova história. E daqui a pouco, quando você olha para o seu passado, é uma referência boa. E aí é uma alegria. E eu sou prova viva disso.
Aos 40 anos era muito complicado para mim olhar para o meu passado, mas hoje eu olho com alegria e eu acho que eu sou a minha maior referência, assim como cada uma de nós pode ser. Você é sua maior referência. Agora eu estou falando com você que está ouvindo essa live. Você é sua maior referência de resiliência, de força, de coragem. Você está aqui, você poderia estar fazendo mil outras coisas, mas você está aqui conversando com a gente, ouvindo isso. Então, sempre tem um caminho, né? Sempre tem aí uma maneira da gente tomar novas decisões e construir uma história que a gente tem orgulho de contar. Que lindo. Creuza, eu amei nosso bate-papo. É sempre uma delícia. Eu também. Passou, já tem uma hora que a gente está conversando. A gente nem sentiu. E poderia virar a noite aqui, né? Poderia virar a noite. Eu queria que você deixasse um recado e também falasse um pouquinho, né, gente? Eu sei aí que você está com um workshop novo, eu queria que você falasse do seu workshop, fizesse o seu convite para as pessoas que queiram estar com você nesse encontro maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de participar, e só não poderei participar. Na verdade, eu me inscrevi na Creuza. Depois foi. Mas a minha inscrição já está valendo para o próximo, né? Então eu sei o quanto. Com certeza, já está com crédito aí. Eu acho que uma frase que eu sempre carrego comigo e que eu ouvi quando eu era adolescente a vida nos foi dada para grandes coisas. Então, a gente precisa fazer valer isso daqui, sabe? Essa jornada nossa. Como a gente chegou nessa nossa vida, como a gente começou a jornada, pode não ter sido da melhor maneira. A nossa infância pode ter deixado aí grandes marcas, e talvez a marca da falta do amor próprio, desse não gostar-se, não saber como se amar, se priorizar sem culpa, pode ser uma marca lá de trás. Mas a gente pode mudar isso, porque o nosso cérebro, né, assim, hoje a neurociência mostra, tem uma plasticidade muito grande. O que isso significa? Que aquilo que a gente aprendeu, a gente pode desaprender, e a gente pode aprender coisas novas, e de uma forma simples, e que vai fazer mais sentido para a nossa vida. A minha bandeira vai ser sempre o amor próprio, né? Eu digo que eu sou uma ativista do amor próprio. Dentro das constelações familiares, eu trabalho isso nas terapias com as minhas clientes, e nesse dia 25 de outubro, eu estou com um novo encontro, vai ser aqui em Campinas. Se você é de Campinas ou região, você está super convidada. É com valor simbólico para a gente só poder honrar o espaço que a gente vai ocupar, né? Ter um coffee ali para a gente poder compartilhar, e também para manter o equilíbrio de troca, que é muito importante para esse autorrespeito, tanto o meu quanto o seu. O workshop chama-se Voltando para Mim, é uma reconexão e fortalecimento interior, e vai ser sobre isso, vai ser sobre a gente trabalhar neurociência e espiritualidade, para que a gente possa construir caminhos neurais que façam mais sentido, para que a gente possa ter atitudes no nosso dia a dia que nos levem a melhores resultados, aquilo que a gente possa realmente contribuir com algo nesse mundo que está precisando tanto desse transbordo de amor. Então, nós não estamos aqui a passeio, somos todas multiplicadores de um amor que habita em nós, e a gente precisa cuidar muito bem disso, a gente precisa nutrir isso, e em grupo, quando a gente está num grupo, se fortalece, essa força, ela ganha mais vibração e a gente consegue avançar, tá bem? Então, está convidado. Se você não é de Campinas, eu tenho uma jornada de amor próprio que é maravilhosa e que transforma, já vai ser a terceira, né, chamada.
já conduzi 2 e com resultados incríveis. Então, se você tem interesse, me chama no privado e a gente conversa. É isso. Muito bom, Creuza. Gratidão, viu? Gratidão Eu é que pelo agradeço, minha querida. papo. E em breve a gente faz outra. Porque assunto Com não tem. certeza. Então tá bom. Um beijo enorme. Gratidão pelo espaço, Damares. Um lindo dia, uma linda semana para todos nós. Amém. Brigadão, viu? E obrigada a todo mundo que ficou aqui conectado com a gente. E o pessoal que vai assistir depois, porque sempre tem um pessoal que assiste depois. Muito obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus. Uma semana abençoada a todos vocês. Um abraço. Amém. Tchau. Tchau, minha querida.